Pelo terceiro ano seguido, o Flamengo está na decisão da Copa do Brasil e vai iniciar a disputa dessa final dentro de casa, a exemplo do que ocorreu em 2023. Dessa vez, o Flamengo vai bem mais desfalcado, numa condição bastante adversa, e para isso o Felipe Luiz preparou mudanças drásticas na equipe titular, que a gente vai tentar entender baseado na forma como atua também o adversário. Então nesse vídeo a gente vai ver como joga o Atlético, a gente vai ver a escalação do Flamengo, que já vazou para variar, e vai entender o que o Felipe Luiz quer a partir dessa escalação, de acordo com como joga o Atlético Mineiro. Esse vídeo ele vai perder a validade já. Às 4 da tarde esse vídeo vai ficar para a história aí e nunca mais vai ser visto. Então eu te peço para deixar o like aqui nesse vídeo, para que ele vá para o máximo de gente possível até o seu período de validade, que vai ser curtíssimo, tá bom? Então vem comigo falar sobre tática sem tatiquez. E o que também tem tempo limitado é a Black Friday da Hashtag Treinamentos. A Hashtag Treinamentos é a maior empresa de treinamentos da América Latina e ela está focada em fazer você se destacar no mercado. Essa Black Friday é a maior promoção da história da Hashtag Treinamentos, que vai te dar mais de 50% de desconto em treinamentos de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, análise de dados, full stack e muitos outros softwares que você tem que aprender para estar inserido no mercado. Inteligência artificial, por exemplo, é uma coisa que, se você ainda não começou a usar, você vai precisar começar, porque todo mundo já usa e é algo que está aumentando muito a produtividade das pessoas. Você pode começar nesse mercado ali, nesses cursos, a partir do nível básico, sem nenhum pré-requisito, e chegar até o nível impressionador, que é o nível acima do avançado, que vai te fazer ser uma referência na sua organização. Então, aproveite essa promoção entrando nessa lista VIP, que vai receber de fato esses descontos. Mira aí no QR Code que você está vendo ou clica no link que está na descrição do vídeo para poder aproveitar essa promoção. Vamos diretão falar do time que o Felipe Luiz vai colocar no campo, que já vazou para variar. Como a gente sabe bem, o Flamengo tem 3 desfalques, fora todos os outros desfalques, né? O que deixou o Felipe Luiz com um abacaxi para descascar. E aí, de acordo com vazamentos ali, tanto do Vene Casagrande quanto do Fred Gomes, que são os caras que não têm errado pouco, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Gerson do corredor lateral, algo que eu sou inicialmente bastante contra, por conta dessa relação socioafetiva que ele tem com o Wesley, né? E o quanto esses caras conseguem jogar bem juntos e se compreender dentro de campo, se buscar dentro de campo. Mas ele vai colocar o Gerson para jogar de segundo homem ali, junto com o Everton Araújo. E o Plata deve começar pelo lado direito do ataque do Flamengo. O que o Felipe quer com isso? Deixa eu colocar o Atlético jogando um pouquinho para você entender melhor. Então vamos lá ver esse time do Gabriel Milito jogar, né? O Atlético da Copa do Brasil não é o Atlético da Copa Libertadores. Aliás, os grandes jogos que esse time tem feito têm sido sim pela Libertadores e não necessariamente pela Copa do Brasil, por conta de uma peça exatamente, que é o Daverson, né? O Daverson já jogou pelo Cuiabá, Fausto Vera também, mas o Daverson talvez seja esse cara que tenha mudado, né, o estilo desse time e se encaixado bem nas intenções do Gabriel Milito. Esse time, sem o Daverson, muda o posicionamento do Guilherme Arana e acaba mudando o posicionamento de outros jogadores dentro de campo. Então, esse é um time que vai se posicionar até defensivamente com o Paulinho e o Hulk mais avançados, e que, apesar de ter o Arana um pouco mais avançado como um meia, a gente vai ver ele sim protegendo muito o lado esquerdo, e o Atlético jogando basicamente com 2 laterais pelo lado esquerdo, enquanto o Scarpa é basicamente um ala pelo lado direito. E o Batalha, volante, tá jogando de zagueiro, mas eventualmente sai dali daquela zaga para ser um volante atrás dos 2 volantes, Otávio e Alan Franco. Então, analisando aqui, a gente vai ver que é um time que joga por muitos encaixes individuais, e a gente vai ver aqui o Vasco tentando colocar a bola pelo lado direito e o Arana encaixado ali individualmente no Pedro Henrique, lateral direito do Vasco. E atrás dele,
O Vasco também estava tentando explorar um pouco isso. E aí o Rubens estava também encaixado no Puma Rodrigues, que entrou também desse lado ali. O Vasco tentando espelhar a forma como o Atlético jogava para tentar anular esse lado esquerdo deles e tentar explorar esse lado esquerdo dele. Lado esquerdo deles que fica bem protegido, né? Porque acaba que você tem muitos jogadores ali preparados para fazer essa marcação. Aqui de novo a gente vai ver e a gente entende que pelo lado direito o Scarpa vai fazer esse encaixe no lateral adversário que vai ajudar essa saída de bola, né? O Vasco tentando fazer a saída de 3 e o Atlético permitindo, né, uma primeira saída ali, deixando o Vasco um pouco mais confortável para sair jogando. Um dos dois volantes aqui é o Alan Franco saltando ali para fazer uma marcação mais acirrada no homem que sustentava por dentro, né, a saída de bola do Vasco. E o Arana ligado no lateral direito do Vasco, Pedro Henrique, que avançaria, né? Então, o papel do Scarpa e do Rubens, né, que são teoricamente os espelhados, é diferente, né? Porque o Arana faz um primeiro combate. Esse primeiro combate que não é feito, por exemplo, pelo Paulinho do outro lado. Então a gente vai ver o Lianco, que é o zagueiro, né, que fica nessa linha de 3 mais baixa, o zagueiro pelo lado direito, saindo várias vezes à caça. O lado direito do Atlético é um lado muito mais exposto do que o lado esquerdo, pelo menos nesse contexto de Copa do Brasil, e a gente vai ver outros exemplos. Aqui, o atacante do Vasco vai fazer ali uma indução no Lianco, fazendo o Lianco sair dessa linha de base para ir marcá-lo, né? Fazendo esse encaixe individual, onde o Lianco já tá, né? Uma perseguição bem longa. O Alan Franco e o Otávio alinhados, o Lianco praticamente alinhado a eles e o Scarpa, ala pela direita, ali encaixado no Lucas Piton. E aí a gente vai ver várias induções do Vasco, né? Tentando dar os passes para trás, fazer o Scarpa se movimentar, e a gente vai ver o Scarpa se movimentando para marcar mais alto ali, caindo nessas induções dessa marcação individual, e o Lianco tendo que ir atrás marcar ali já o ponta do Vasco, deixando um espaço grande ali no entrelinhas. O espaço dentro do meio de campo começa a aparecer. Por quê? Porque o Lianco, que é um zagueiro, sai da zaga, o Scarpa, que é o lateral ala direito, digamos assim, sai também, e aí a gente vai ver um espaço grande nas costas dos dois, que o Vasco vai aproveitar. E aí tinha duas opções, né? Primeiro, o espaço entre as linhas, que o Verratti podia receber no pé. Segundo, esse facão que podia ter sido melhor executado, o passe também poderia ter sido melhor executado, e o Vasco poderia ter tido uma jogada de gol que não construiu. O lado direito do Atlético muito mais exposto do que o lado esquerdo, como eu tenho falado para vocês aqui. O que eles querem? O que eles mais querem da vida? Recuperar essa bola nessa zona de meio de campo e aí ser muito rápidos numa transição, né? E aí esses caras de frente estão muito preparados para essa transição mais rápida, seja o Arana, seja especialmente o Paulinho, seja o próprio Hulk, que não é um jogador lento, muito pelo contrário. Esses caras têm finalização de fora, eles têm cruzamento, então eles têm sim capacidade de gerar contragolpe. A intenção é muito essa, especialmente jogando fora de casa no contexto dessa partida. Aqui vamos ver o Atlético sendo contra-atacado, né? E realmente ficam muito expostos a contra-ataques. Eles geralmente ficam com a lateral desse bloco muito exposta, muito aberta, e quando perdem essa bola no campo de ataque ou no início da construção deles, geralmente eles sofrem finalização e muitas vezes vão sofrer finalizações até perigosas, tá? E gols, inclusive, né? O Flamengo maltratou eles assim no jogo do turno do Brasileirão. É verdade que eram outros jogadores, né? Era praticamente um outro time do Atlético, mas maltratou o Atlético baseado nessas jogadas. Aqui o Grêmio recupera uma bola numa saída por dentro, é um time que sai muito por dentro, então ele fica realmente exposto a perder essas bolas e vai parar dentro do gol. Nesse jogo foram outras jogadas, foram várias as jogadas de gol ali que o Grêmio podia ter e acabou não tendo. Vejam como é um time que fica com essa lateral do bloco muito exposta, e a gente vai ver várias janelas de passe se abrindo ali. Aqui marquei de vermelho os dois jogadores, várias janelas de passe se abrindo para jogadores completamente livres, com tempo e com espaço
para tomar a decisão adequada e chegar na cara do gol, né? Como aconteceu de novo nesse lance e o Grêmio não conseguiu finalizar. É um time que essa transição defensiva realmente é o calcanhar de Aquiles e nesse jogo talvez um pouco menos, mas o Flamengo sim pode explorar muito bem isso, especialmente tendo os dois pontas. Agora vamos falar dentro do campinho. Vamos colocar o Atlético nesse campo? Pois é, esse deve ser o time titular do Atlético Mineiro, é o time da Copa do Brasil. Então, Lianco, Batalha e Alonso na defesa, o Scarpa fazendo esse ala pelo lado direito, o Rubens esse ala pelo lado esquerdo, Arana fazendo aquele papel tático importante que eu mostrei para vocês, Paulinho, uma dupla de ataque do Hulk e os dois volantes ali. Qual que é a ideia do Felipe Luiz fazendo o que ele fez? Creio eu, tá? E um agradecimento também ao perfil @entrelinhas97. Se você tem Twitter, siga ele. Se você tem YouTube também, vá atrás dele. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. Ele me ajudou com algumas imagens dessa partida, tá? Então, qual que é a ideia do Felipe Luiz? Ele tirar o Gerson dali faz algum sentido, no sentido que aquele lado realmente seria um lado, além do desfalque, que é obviedade, aquele lado é o lado preferencial da defesa do Atlético Mineiro, né? Eles têm ali o Arana fazendo uma compensação importante, especialmente na Copa do Brasil, e quando esse time quer sair jogando, o que ele tá querendo, né? O que o Felipe Luiz vai querer o tempo inteiro? Induzir Rubens e Scarpa a avançar até os seus laterais. Fazendo isso, ele vai descompensar, desequilibrar ali a última linha do Atlético, que é curta, só com 3 homens, né? Então, nesse caso, especialmente aproveitando que é um time que gosta desses encaixes individuais. Só que pelo lado direito do ataque do Flamengo ali, a bola no pé do Wesley, a bola no pé do Gerson, vai ter muita gente para proteger aquilo ali, porque tanto o Alan Franco vai saltar a pressão, quanto especialmente o Arana vai balançar ali para fechar o corredor, como eu mostrei para vocês que aconteceu contra o Vasco. Então, geralmente vai ter uma sobra do Atlético ali, especialmente jogadores com muita capacidade defensiva, né? Arana, Rubens e Alonso são jogadores ali basicamente de defesa, né? Apesar de atacarem bem, são jogadores de defesa e que vão dar esse equilíbrio para o Atlético Mineiro. Enquanto pelo outro lado, a história fica um pouco diferente. Por quê? Porque o Paulinho não faz essa mesma compensação do Arana, o que vai obrigar o Scarpa a fazer esse salto quando a bola começar por ali e o Lianco se movimentar, como vocês viram naquele lance do Vasco. E aí vai gerar um espaço grande no meio de campo, que pode ser tanto atacado pelo Gerson, né, que é o jogador que está sendo movimentado, que ataca muito bem esses espaços, tem muita força para arrastar, quanto pode ser atacado pelo Arrascaeta. Então imagino que a ideia do Felipe é realmente ter os pontas bem abertos para que eles pautem o trabalho dos laterais, dos alas e dos laterais do Atlético Mineiro, movimentando muito o Lianco, que é zagueiro e vai acabar se movimentando muito, é um pouco mais pesado do que um lateral comum, embora seja um jogador com ótima mobilidade, um bom jogador, e isso vai sim atrapalhar o adversário do Flamengo, pode sim ser uma estratégia bastante interessante. O Felipe Luiz não toma decisões aleatórias, muito embora a gente possa criticar, inclusive nesse jogo, especialmente nesse jogo, a opção pelo Gabriel, porque acaba sendo um jogador que não tem esse pivô muito bem feito e isso pode gerar a perda da posse de bola em alguns momentos e a concessão de contra-ataques para o Atlético Mineiro. É um jogo de xadrez e todo jogo de xadrez tem a sua estratégia e também o seu risco. O risco que o Felipe Luiz corre ao tirar o Gerson dali é perder talvez um porto seguro, né, da sua estratégia. Porém, faz sentido dentro das intenções do treinador, tendo em vista aquilo que a gente enxerga o adversário do Flamengo fazendo. Vai dar certo? Só o tempo vai dizer e às 16 horas a gente vai ter a oportunidade de saber. Enquanto não chega, mata a tua ansiedade se inscrevendo ali nessa pré-lista de quem vai receber a maior promoção de todos os tempos nessa Black Friday da hashtag treinamentos. Então aproveite para virar craque em Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, análise de dados, full stack e muitos outros sem nenhum pré-requisito. Aproveite para dar uma guinada na sua carreira profissional. E se você tem vontade de assistir essa partida enquanto escuta comentários táticos desse mesmo jogo, eu te convido para se tornar membro do meu canal, membros do canal do Falso 9. Escuta os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo e esse, obviamente, não será diferente, tá bom? Muito obrigado e eu fui.